Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus essa semana. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei de que religião que vocês são, mas vocês vão entender o que eu vou falar. Eu não sei, eu vou mostrar para vocês a oratória, é agora que eu sei que é uma oratória, tá, gente? Que até cheguei a comentar que eu ia vender, lembra? Que eu ia vender aqueles móveis antigos que eu tinha, muito antigos, e aconteceu uma coisa essa semana assim, curiosa, e eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu vou gravar aqui como ela tá e depois eu vou dizer o porquê que ela está assim agora. Bom, gente, eu tô aqui na minha sala. Vocês lembram que eu falei que eu ia vender esse móvel? Eu vou explicar o porquê eu não vendi, porque ele está assim aqui. Tá bom? Bom, pessoal, por muito tempo, eu e minha mãe também acreditávamos que esse móvel era um barzinho. Então, a gente sempre colocava bebida. Eu lembro que a gente comprava, quando eu ganhava vinho, a gente colocava taças, como é que fala, aqueles recipientes para licor, a gente colocava essas coisas, porque até então para nós isso era um barzinho. E aí quando minha mãe faleceu, eu tenho um amigo meu que ele vende coisas antigas, e restaura e revende. Aí eu fui nele, que eu ia vender o espelho, lembra? E o móvel. Aí ele me explicou, ele falou, não, Cida, eles me chamam de Cida. Esse móvel ele não é um barzinho, ele é uma oratória. Aí eu falei assim, não, mas porque que eu sabia, a oratória ela tinha aquela parte de baixo para a pessoa antigamente se ajoelhar, lembra? Não sei se vocês são novos. E aí eu falei assim, não, mas não tem. Ele falou, não, alguns não tem. Realmente tem alguns que tem, mas esse não tem, mas é uma oratória. E aí eu pensei, puxa vida. Aí eu falei assim, vou vender, né? Mas aí eu pensei, não vou vender mais, porque ele é pequeno, ele cabe em qualquer lugar, ele não está me incomodando. E aí eu comecei a arrumar ele como ele deve ser, uma oratória. E fiz ali o meu cantinho de oração, gente, porque eu não sei se vocês são católicos, se vocês são evangélicos. A minha família ela é a maioria católica. E minha mãe tem essa Nossa Senhora há muitos anos, uns 40 anos que ela tem. E eu resolvi ficar com ela. Falei assim, bom, eu vou ficar com ela. E aí eu falei, bom, já que ali é um cantinho de oração, eu vou fazer para mim um cantinho de oração. E fiz, e comecei a arrumar, botei, como ela gostava, a foto do meu filho, coloquei o terço dela e pus a Sagrada Família ali, pus o presépio, para ficar sempre, e a Bíblia. E aí ontem, quando vocês sabem que eu estou procurando um emprego, e eu sempre falava com Deus, eu falava assim, Deus, eu pensava, né, pensava assim, eu ia entregar os currículos, eu pensava assim, pô, seria bom trabalhar em tal lugar, porque é perto de casa. Às vezes eu ia entregar, eu pensava, pô, podia voltar para cá, já trabalhei aqui, que é bom, aqui é bom, porque eu já trabalhei em vários lugares, né? Pô, podia voltar para tal lugar, Deus podia me botar em tal lugar e tal. E aí ontem
eu resolvi começar a fazer minha oração diária na oratória, que é o lugar certo. Falei, todo dia eu vou fazer minhas orações à noite, antes de eu dormir. E aí Deus falou no meu coração uma palavra: a porta que se abrir é a porta certa. A porta que se abrir é a porta certa. Então eu entendi. Eu não tenho que escolher para onde eu vou. Eu não tenho que pensar se vai ser perto ou vai ser longe, se vai ser aonde eu queria exatamente. E eu tenho que saber que a primeira porta que se abrir, eu não tenho que pensar aonde que é, eu tenho que ir, porque ela vai ser a porta certa. Então, hoje, eu fico pensando, às vezes a gente é meio ignorante nas coisas, né? Eu passei a vida inteira, eu e minha mãe também, né? Sem saber uma coisa tão simples, né? Que era um lugar que as pessoas antigamente oravam, muita gente tinha, né, seu cantinho de oração. Claro que a pessoa é espírita, ela faz de um jeito, o católico vai fazer de outro jeito. Eu acredito que o umbandista, que eu respeito, gente, todas as religiões, tá certo? Vai fazer de outro jeito, mas cada um tem seu jeito de se comunicar com Deus. Não precisa você ter, claro, uma oratória. Você pode fazer o seu cantinho de oração, ou não, ou só querer falar com Deus. Mas eu quero mandar essa mensagem assim: a gente sempre tem que conversar com Deus e pedir orientações. Porque às vezes, gente, o que está no coração da gente, o que a gente tanto quer, não é o que agrada a Deus. É igual relacionamento, né? Às vezes a gente insiste, né, numa coisa que a gente sabe que não é pra gente, né? Mas a gente tá ali insistindo. O negócio vai, o negócio volta, o negócio... Eu já tive relacionamento assim. Eles falam relacionamento ioiô, né? Vai e volta, né? E você sabe que não é pra você, mas tá lá você insistindo, né? Não tô falando pra ninguém exatamente, gente. Tô falando porque aconteceu comigo. Então, eu tive isso várias vezes, de ter relacionamentos que duraram anos assim, e voltava. Às vezes minha mãe falava, não é para você. Às vezes as pessoas me falavam, essa pessoa não é para você, ele não é. E às vezes a pessoa mentia para mim e eu acreditava na mentira, porque eu não queria, né, aceitar. Então, eu aconselho a todos assim, claro, cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, tentar se comunicar com Deus, com o seu anjo da guarda, com alguém que você ame. Eu acho que você sempre vai ter resposta boa e certa. Então, ontem quando eu tive essa palavra, sabe, eu pensei, puxa, realmente eu tava com essas coisas na cabeça, sabe? Eu ia entregar, mas eu ia pensando, tal lugar não é legal muito, eu queria ir em tal lugar. E realmente já aconteceu isso comigo, de eu querer e conseguir. Eu entrei no lugar que eu queria e não fui feliz não, tá? Eu fui porque eu queria tanto ir, que eu pedia a Deus, falava assim, eu queria tanto entrar em tal lugar. E Deus abria aquela porta para mim, sabe? E eu ficava um tempo no lugar, eu acho que talvez para me prender, né? Então eu passei a conversar mais com Deus, a me comunicar mais, porque quando a gente entra, você tira um momento do seu dia para Deus. Todo mundo deve tirar um momento, não importa o momento, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, na hora do almoço,
por hora que você achar melhor, mas sempre ter aquele momentinho, porque a gente tem tempo para tanta coisa, né, gente? Fala a verdade, às vezes a gente tem tempo para coisas tão inúteis, mas na hora que é para falar com Deus, para ter aquele momento, a gente arruma desculpa. Ah, agora eu tô cansado. Puxa, mas agora já tá na hora de eu dormir. Ah, eu trabalhei o dia inteiro. Não tô me sentindo legal hoje. Hoje não. Aí no outro dia, hoje também. E assim vai passando. Eu tenho relatos dentro da minha família, gente, de gente que foi ausente, sabe? Eu tenho certeza que essa pessoa que eu tô pensando aqui agora se arrepende, sabe? De não ter tirado alguns momentos, não sou eu, tá? Da sua vida para uma pessoa. Vocês sabem que eu dediquei muito para minha mãe, né? Eu fiquei com ela até o final. Eu não fiz, gente, nada demais. Eu não acho que eu mereço nada de Deus a respeito disso. Eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas me elogiam, eu falo, gente, eu não fiz nada demais que não fosse um chamado de Deus. Deus, Ele queria isso de mim, eu sentia isso, entendeu? Não era para mim ter merecimento, não. Era porque Deus queria isso de mim, Ele me chamou para isso. E se eu não fizesse isso, hoje eu estaria muito arrependida. Então não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu larguei, em um determinado momento eu tive que largar meu serviço. Eu me dediquei totalmente à minha mãe, ela precisava de mim. Então, eu vim aqui dar uma palavra para vocês. Quem sou eu, né? Para dar uma palavra para vocês, mas é uma experiência que eu tive, né? E eu queria passar para vocês. A porta que se abrir é a porta certa. Às vezes não é aquela porta que a gente queria, né? Não é aquilo que a gente almejava. Mas às vezes para chegar no que você almeja, você vai ter que passar primeiro por essa porta. Talvez você vai chegar aonde a porta que você queria tanto abrir. Talvez você vai chegar lá. Mas não naquele momento que você quer, mas no momento que Deus vai achar que é o momento. Talvez você tenha que passar, como eu, por uma outra porta, e aí sim, talvez, se você merecer, se eu merecer, chegaremos na porta que a gente almejou. É ter paciência, é agradecer, mesmo que não seja aquilo que a gente pediu no momento. Mesmo assim, a gente tem que ser grato a Deus e agradecer. Então hoje eu não peço mais a Deus que se abra tal lugar ou tal lugar, não. Porque hoje eu sei, Ele me disse que a porta que abri é a porta certa. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Tire um tempinho para conversar com Deus. Tire 2, 3 minutinhos para orar, como vocês queiram falar. Tem uns que rezam, outros oram, mas é tudo, gente, a mesma coisa. Isso aí é conexão com Deus, então não interessa. Eu não estou falando de religião, tá, gente? Não interessa para mim a sua religião, não me interessa o que você segue. Eu me interesso por Deus. Cada um que faça até ajoelhar no chão sem nada e conversar com Ele. Tira um tempinho. Tira 2 minutinhos, custa nada. E se dedica também a alguém que você ama, com mais carinho. Às vezes você tirar meia hora da sua vida para se dedicar ao seu pai, à sua mãe. Eu ouvi aquela história antiga, né, que você já ouviu. Eu ouvia da minha mãe. Nossa, eu ouvia 20 vezes a mesma história, ela me contava, às vezes eu até comentava, não, mas a senhora já falou, mas aí eu ouvia tudo de novo, né? Às vezes é chato, né? A gente pensa, ai, tanta coisa para se fazer, eu preciso. Mas depois a pessoa vai embora,
Nunca mais você vai ouvir aquela voz, você vai ouvir aquela história. Então, tira um minutinho para o seu filho. Não se arrependa depois de não ter feito isso, tá bom? Tira um minutinho para Deus, conversa com Ele em pensamento, seja o que for. Às vezes no carro, tem gente que tem carro, vai para trabalhar de carro, vai de bicicleta, vai andando. Eu já conversei muito com Deus indo trabalhar e bati altos papos. Então, mentalmente, claro, né? Porque senão as pessoas acham que a gente é louca, né? Então, eu sou uma pessoa cheia de falhas, gente. Eu sou pecadora como todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Quem sou eu? Vocês devem estar pensando, quem é ela para mandar fazer? Realmente, quem sou eu? Eu não sou nada diante de Deus. Mas como Ele falou comigo, eu tive vontade de falar para vocês, tá bom? A porta que se abrir é a porta certa. Fiquem com Deus. Até mais.